Um pouquinho para começar a gravação. Muito bem, vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do ICEI Talks, esse evento que é promovido semanalmente pelo Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas. A ideia do ICEI Talks é sempre trazer um assunto atual que esteja relacionado com a tecnologia, muitas vezes trazendo a própria tecnologia, mas muitas vezes trazendo o ambiente onde essa tecnologia ela é aplicada. E toda semana a gente conta com a participação de alguém, né, seja da universidade ou seja do nosso conjunto de parceiros. E hoje é com muito prazer que eu recebo aqui essa turma com a qual a gente compartilha muita discussão, né, sobre as nossas ações, sobre os nossos cursos, e é um pessoal, para nós, muito, muito precioso, porque nós estamos falando de ex-alunos, nós estamos falando de companheiros de longas jornadas aí. Então, o Gilson Vilela Júnior, grande companheiro, né, que nos motivou à criação, né, de um programa muito bacana de incentivo aí à capacitação de alunos, e outras várias ações que foram feitas. Né? O Level Up foi um presente, viu, Júnior? Para a gente foi um prazer muito grande ter contato com seu apoio nisso aí. O Júnior é sócio-diretor e fundador da iOasis. Depois cada um vai se apresentar. A gente conta também hoje aí com o Silver, responsável pela tecnologia da Hotmart, uma empresa que hoje está em vários lugares do mundo, também ex-aluno nosso. O Hermes, que também é ex-aluno da PUC, né, Hermes? Hoje executivo na Compasso, responsável aí por projetos em toda a região. E o Marco, Head de Data Science da DTI Digital, um grande parceiro nosso. Então, é com muito prazer que eu recebo vocês. Infelizmente, o professor Lúcio estaria conosco aqui. Ele, por força maior, está tendo um problema de saúde na família e não pôde estar conosco aqui hoje. Mas eu reputo, né, que o Lúcio é talvez o nosso grande patrocinador, nosso grande sponsor, a pessoa que está liderando essas estratégias que culminaram com a criação do ICEI Talks. O Lúcio é o diretor do ICEI, Instituto de Ciências Exatas e Informática. É uma pena não estar aqui, porque ele tem um apreço muito grande por cada um de vocês, né, que hoje participam do ICEI Talks, e para falar desse assunto que nos é muito caro, a aproximação da universidade com o mercado, esse mercado de Belo Horizonte. Então, eu queria ouvir de cada um de vocês, né? Primeiro, uma pequena apresentação do contexto de empresa, do contexto de vocês dentro, né, das empresas de vocês, e como que vocês estão percebendo Belo Horizonte como esse polo de tecnologia, que ele não é conhecido somente no Brasil, mas também no mundo. A gente recebe muita gente de fora que vem, né, descobrir a problematização e criar soluções aqui em solo mineiro. Então, eu vou passar a palavra para vocês. Eu vou fazer na sequência aqui, vou pedir ao Gilson para começar essa conversa. Gilson, conta para a gente um pouquinho aí, na perspectiva da iOasis, se apresente também, por favor. Fala, pessoal, prazer estar aqui. Rômulo e Lúcio não está aqui presente, mas o carinho especial que eu tenho pela PUC, e vou continuar tendo, eu acho que é um orgulho muito grande ser um filho da PUC, né? Ter se formado aí, ter feito parte desse time, e acho que a melhor forma que a gente pode retribuir isso é continuando essa conexão e tentando colaborar para que os que virão depois da gente, né, as pessoas que vão vir depois possam receber um pouco melhor do que a gente, e essa melhoria contínua também aconteça na universidade, com toda a experiência que a gente traz, que
que a gente aprende aí na universidade e a gente consegue trazer para o mercado. Eu acho que é interessante o mercado devolver um pouco também para a universidade, para tentar mantê-la atualizada, tentar mantê-la cada vez mais próxima do que o mercado precisa. Eu acho super legal esses bate-papos assim, com o pessoal, acho que de empresas muito bacanas e que tem muita experiência e visões muito diferentes de mercado. A visão da iOaze nesse sentido, acho que quem não conhece, a iOaze é uma empresa que trabalha com inovação. Na verdade, aqui somos todas empresas, talvez a Hotmart um pouco diferente na situação de produto, mas tanto a Compass quanto a DTI, nós somos muito, vou dizer assim, estamos no mesmo tipo de trabalho, né, de projetos que a gente lida diariamente. A iOaze trabalha com inovação, trabalha com desenvolvimento de software como foco de mercado, então a gente tenta entregar a transformação digital para empresas tradicionais. E a gente tem visto aí um mercado muito diferente, né? Não sei a visão de todos, mas esse ano a gente se assustou um pouco com a movimentação de mercado. A pandemia gerou incertezas, gerou momentos de desespero, momentos vou dizer assim, essa incerteza acaba gerando decisões que você tinha que tomar. A gente viu muito o mercado sendo criticado, algumas empresas, até como a nossa, que precisaram fazer demissões e foram muito criticadas. A iOaze não chegou a não fazer, graças a Deus a gente conseguiu se manter sem nenhuma demissão durante todo o período de pandemia, até hoje. Na verdade, a gente se manteve nesse pacto com a equipe, mas a gente sabe que não são todas as empresas que conseguiriam, e a gente viu o mercado criticando muito algumas coisas que são normais do processo do mercado, no dia a dia. Uma empresa perdeu projetos grandes, como é que ela sustenta um time grande? Então, gerou muita incerteza do nosso lado como empresa do que fazer. Então, foi algo bem assustador no início. Acho que a gente conseguiu ali digerir, entender os movimentos, as coisas foram se estabelecendo, estabilizando, e hoje eu acredito que as empresas já conseguem trabalhar muito melhor, né, diante desse cenário de home office, de aculturamento à distância, de times cada vez mais distribuídos, né? Hoje a gente vê as empresas têm contratado de forma distribuída, então, tanto a iOaze, eu sei que outras também têm equipe fora do país, equipe em outros estados, então o limite físico acabou, então isso abre novas oportunidades, novas possibilidades bem legais, mas é um mercado que está extremamente aquecido, né? O mercado de tecnologia ele está completamente virado, dado que foram 5 meses vamos dizer assim, de estabilidade, onde a maioria das empresas de clientes, em que a gente conseguiu perceber isso, se estabilizaram, mantiveram de forma segura ali o que elas estavam fazendo, e aí tudo que elas tinham planejado para fazer em 2020 acabou sendo acelerado para acontecer no segundo semestre. Então, o segundo semestre foi, não sei se para todos aqui, mas foi um momento de muita celeridade, necessidade de contratações absurdas, necessidade de mão de obra qualificada e técnica, que não estava disponível no mercado, que gerou alguns problemas aí, eu acho que todos aqui viveram a falta da disponibilidade, a necessidade de contratação, a gente brinca aqui, né, uma dança das cadeiras, né? Profissionais conhecidos, estava na iOaze, vai para CT, DTI, Hotmart, Banco Inter. Então, as grandes empresas em si trocaram muitas peças, e isso aconteceu muito devido a essa movimentação toda de estagnação e depois de aceleração, né? Então, eu acho que 2021 vai ser um ano de mais estabilidade, mas um mercado muito legal. Acho que tem muito para a gente trocar aqui nesse sentido. Então, é um prazer e eu agradeço. Eu espero que eu tenha respondido a sua expectativa, Romeu. Você está mudo, Romeu. Tradicional mudo, fica tranquilo. Com certeza, as nossas dificuldades da pandemia, mas você disse uma coisa que me lembrou a fala do Satya Nadella, né, o CEO da Microsoft, que disse que viu 2 anos passarem em 2 meses. É impressionante como é que isso está transformando o nosso cenário, né? Eu penso que a gente está vivendo, né, apesar da tragédia humana, na área de tecnologia a gente está vivendo uma aceleração que a gente gostaria de ver, né, e sonhava por ela há anos, as pessoas se transformando. Eu vou passar a palavra para o Silvio, fala um pouquinho. Eu estou indo na sequência aqui do meu Teams. Silvio, conta para a gente um pouquinho aí da perspectiva. Primeiro se apresente, né, e fala um pouquinho da Hot aí,
E conta para a gente como é que vocês estão percebendo BH como esse lugar onde a tecnologia realmente está acontecendo numa velocidade interessante aí. Beleza, professor. Boa tarde a todo mundo aí. Prazer falar com vocês. Eu sou o Felipe Silvestre, muito conhecido como Silver, né? Então, podem ficar à vontade aí nesse momento de troca de me chamar de Silver. Eu cheguei na Hotmart em 2015, atuando na posição de DevOps, e de lá eu fui avançando, né? Visto todo o crescimento acelerado da empresa. O Gilson falou muito bem, né, que o nosso negócio é um pouco diferente, porque do nosso time de tecnologia, a gente constrói produtos para a nossa empresa, né, então a gente está todo dia ali, né, como uma base ali, né, como um backbone ali para o negócio girar e rodar. E no nosso caso, o momento de pandemia, ele foi muito acelerado desde do primeiro instante, né? Na hora que a gente já vinha acompanhando, né, a evolução da Covid, os nossos fundadores, Jota e Matheus, eles estavam eles estavam nos Estados Unidos fazendo negócio, né? A gente estava comprando uma empresa americana do nosso setor. E aí, quando eles chegaram lá, a pandemia já estava muito forte. Então, a gente teve que fazer toda uma movimentação muito rápida, né? O time de tecnologia teve que trabalhar bastante para colocar todo mundo dentro da sua casa, protegido, e assim a gente está até hoje, né? A gente tem alguns times que estão rodando um pouco aí dentro da organização, mas são um time mais de base de infraestrutura, né? Todos os outros seguem nesse cenário, né, de home office. E aí, para falar um pouco da Hotmart, professor, eu montei uma apresentação aqui, porque é importante a gente falar de onde que vem isso tudo e das ações que a gente vem fazendo para o desenvolvimento desse contexto, né, tecnológico que, graças a Deus, a gente está conseguindo transformar o nosso estado no que tange empresas de tecnologia gerando muito valor ao mundo, né? Então, vou compartilhar um pouquinho aqui de como a gente está estruturado. E das ações também que a gente executou, né, durante esse percurso de como trabalhar a comunidade, de como nutrir, né, a tecnologia girando aqui dentro também, tá? Quando estiver pronto aí, galera, estiverem vendo a apresentação, alguém me dá um retorno, por favor? Já está visível. Beleza. Aqui eu coloquei um timeline, né, dos nossos fundadores, começando lá em 2000. Todos dois são filhos da PUC aí, né? Assim como eu também. Eles começaram no curso de sistema sistema da computação na PUC do Corel. E aí lá para 2004, né? Eles mergulharam ali no empreendedorismo mesmo, assim, né? Criaram a primeira empresa deles, né? Logo próximo de se formarem. E conseguiram sobreviver, levar essa empresa por 2 anos, mas visto o contexto, a imaturidade e os itens que precisavam evoluir, eles viram que não estava no momento, seguraram até 2 anos e ficou o aprendizado, né? Eles tentaram fazer meio que um Tinder, né? A comunicação de perfis de pessoas cruzando entre triangulação de antena, disparando SMS, era um contexto muito... estava muito avançado, né? Porque naquela época a gente tinha celular, não tinha tela colorida, não tinha GPS, então foi um contexto de aprendizado para eles. A partir daí eles foram experimentar o mercado, né? Trocar conhecimento, né, com outras empresas. O nosso CEO JP, né, o João, ele foi atuar como gerente de projetos. O Matheus, ele já foi para a linha de arquitetura de software e eles foram se qualificando ali. Até quando, em 2010, o Jota, a partir de uma necessidade que ele teve nesse período de vender um e-book na internet e a dificuldade dele, ele chamou o Matheus de novo e falou assim, cara, vamos fazer uma plataforma de venda de produtos venda de produtos e serviços digitais, né? Ele trouxe isso e os dois começaram a trabalhar muito
no segundo período, assim, né? Trabalhava na parte da manhã e à noite ali, fazendo aquele task force ali, eles começaram a codificar a Hotmart. E aí, em 2011, eles fundaram, né, efetivamente, a gente já tinha evoluído muitas coisas, e eles criaram, né, o nosso primeiro escritório, era um escritório bem pequenininho, e ele era dividido com outra empresa, né, a Rock Content. Então, era uma sala que ficavam 4 pessoas trabalhando, e esse escritório era no bairro São Pedro, né, e aí é onde que eu trago um pouco da contribuição, né, da Hotmart, dessas outras empresas, dessas outras startups, para o aquecimento, né, desse contexto tecnológico aqui dentro do nosso estado, né, que aí foi cunhado o termo de São Pedro Vale, com diversas outras empresas, né, daquela época, e dessa vez, né, um item que JP e o Matheus eles fizeram de diferente foi arriscar mais. Na BobWorks eles estavam aprendendo, mas na Hotmart em si, eles já arriscaram e participaram de um programa do Buscapé que chamava Sua Ideia Vale $1 Milhão. E aí a gente foi um dos 4 selecionados lá como empresas para receber o aporte, né? E a partir daí as coisas começaram a acontecer. Até que em 2013 chegou o Cass Cooling, que ele é o SEO da Booking.com, e trouxe um novo aporte, um novo apoio para a gente, né? Muito no que tange à internacionalização. Tudo aquilo que ele já havia aprendido, né, na Booking e tal, ele trouxe muito para nos apoiar. E aí eu gosto de chamar a atenção, né, nesses pontos que eles são muito importantes, né? Os nossos fundadores, eles são de tecnologia, os nossos investidores, eles são de tecnologia, e isso faz uma diferença muito grande para a gente conseguir progredir, né? E aí, mais uma vez, a gente voltou para o mercado, a gente começou a conectar lá em 2013, né, com esses aportes, a gente começou a conectar outros profissionais, né, muitos amigos, né, focando sempre em profissionais sêniores, né? Essa época era onde a gente trazia aqueles caras que a gente não tinha certeza de tudo que a gente fazia, iria fazer, mas a gente tinha certeza que a gente tinha um objetivo, a gente precisava correr até lá. Existiam 1000 caminhos e a gente precisava das melhores pessoas com a gente, né? Então, em 2015, a gente chegou no momento de escalada efetiva, né, da organização, né? A gente recebeu um acesso e um volume muito grande, né, uma curva exponencial. E quando ocorre essa curva exponencial, as nossas soluções tecnológicas, elas precisam alterar, né? Elas precisam mudar. E um ponto muito legal em 2015 é porque a gente já tinha se tornado referência para as outras startups, né? De uma empresa que já estava consolidada. E a gente pôde contribuir muito no mercado no sentido de apoiar outros empreendedores, né? A gente, em 2015, a gente teve, e foi até a causa de eu estar aqui hoje falando para vocês, né, o momento que eu cheguei e conectei com a Hotmart foi quando a gente tinha um programa do governo chamado CID, e de uma hora para outra o CID era, né, um programa do governo onde que você tinha várias startups, vários empreendedores tentando ali viabilizar seu sonho. E aí de uma hora para outra teve uma interrupção, né, numa mudança de governo, de programa, e aí os nossos fundadores adotaram essa galera, levou para dentro da Hotmart, né, dando esse apoio ao mercado, né, ao impulsionamento, né, aquele ombro amigo ali para falar assim, ó, cara, tô te suportando nesse momento aqui, corre, vamos para frente, vamos fazer uma história diferente. E aí, quando eu cheguei na Hotmart para fazer minha primeira entrevista, eu vi o Cid lá, perguntei, e isso conectou muito com meus valores, né? Então, essa é uma forma que a gente apoiou muito, né, o mercado, a questão de tecnologia.
E aí, voltando, né, para essas novas soluções tecnológicas, a gente tinha um monolito desenvolvido, né, porque quando você está pensando no início de uma empresa, você quer viabilizar ela tecnicamente, você não quer fazer ela perfeita, você quer fazer ela funcionar. E a gente viu, com a escala que a gente não tinha outra opção, a não ser virar todo o nosso parque tecnológico, ao invés de ter um monolito, a gente levar isso para um contexto de microserviços, né, de engrenagens menores, que a gente poderia trabalhar tecnologias diferentes e conseguir entregar para o nosso cliente a melhor solução. Só que nessa época, lá em 2015, pouco se falava de microserviço, né? Ele estava aqui em 2015, aqui em março de 2015, ele começou a crescer o termo, né? Ele começou a rampar aqui. E a gente começou esse processo de microservices em agosto de 2015. Só que nessa época a gente viu que a gente tinha alguns gaps. Era uma tecnologia muito recente e que a gente precisaria trabalhar e levar conhecimento também para o mercado, no sentido de os nossos profissionais internos, a gente criou treinamentos, né, a gente funciona em squads, né, então a gente trabalhou muito em disseminação de conhecimento, cada squad que estava no momento, ele tinha participação nos nossos eventos internos, para trocar experiência, para mostrar como estavam dando determinadas soluções. Então a gente teve, né, nessa primeira linha aqui de treinamentos internos. A outra coisa que a gente fez foi participar mais dos eventos de tecnologia, por exemplo, o Dev Day, lá em 2015, a gente estava falando como era esse processo de escalar uma startup global em 4 anos, e a gente também veio patrocinando o evento, porque nada existe se não são as pessoas, e a gente precisava apoiar a comunidade, não só de empreendedores, como a gente vinha fazendo, mas a comunidade, sim, os desenvolvedores, os profissionais da área, né? Aí vai ser a galera de Data Analytics, os PMs, os designers. Então, a gente veio numa pegada muito forte de apoiar também dentro da comunidade. E a gente começou a fazer algumas ações muito legais também, pensando muito em contratação, né? É um cenário de expansão muito agressivo, né? Igual o professor Romeu falou, hoje a gente tem escritórios em diversos lugares do mundo. A minha área, por exemplo, de tecnologia para o próximo ano, ela vai dobrar de tamanho. Então, a gente veio também trazendo formas da gente ter os melhores profissionais e também de desenvolvê-lo, né? A gente fez, né, um hackathon focado em desenvolvimento front-end e back-end. A gente teve o hands-on, que é um programa que a gente focou muito, diferentemente, como no passado a gente focava em profissionais sêniores, aqui o hands-on era o foco na contratação de profissionais iniciantes, né, que estão na faculdade, estão se formando, porque a pegada foi muito, né, tem um QR Code aí, depois para vocês verem o vídeo, tem mais detalhes sobre cada um desses eventos, mas o nosso foco era passar um conhecimento e dar um desafio. A partir disso, a gente ia acompanhando junto com as pessoas que estavam presentes, desenvolvendo, codificando, e um ponto super importante, né, que a gente olha muito, não é a parte só técnica, a gente olha muito a questão comportamental, e esse tipo de evento, ele propicia isso muito, porque você tem muita interação. E agora, né, fiquei muito feliz nesse ano atual, né, não acabou ainda, a gente fez nosso programa de estágio na Hotmart, que foi aonde que a gente foi pegar, né, a galera formando, porque a gente entende que se a gente é apaixonado com o nosso trabalho, mais pessoas, e principalmente aquelas que estão chegando das universidades, ter a experiência e a oportunidade de ingressar numa empresa com valores e com cultura e com uma mentalidade de mundo bem avançada, né? Então, esse desenho aí foi nossos programas, assim, pensando muito em fortalecer a comunidade. O que a gente tinha em 2010 era esse cenário. A gente tinha Java, uma linguagem de programação única, a gente tinha MySQL como único banco open source, e a gente tinha AWS como infraestrutura. E aí hoje, em 2020, a gente tem esse cenário aqui.
né? A gente tem um radar aí e a tecnologia diversificou bastante, né? A galera sempre pede para eu dar um zoom, então eu já trouxe aqui no zoom, né? Ele mais amplo para vocês entenderem assim, a importância que foi a gente conseguir entender o momento que a gente vivia e de apoiar essa comunidade para que a gente tenha um crescimento muito forte de empreendedorismo e de tecnologia dentro do nosso estado. É isso. Muito bom, meu caro. É interessante o quanto que a Hot faz parte da história, né, do empreendedorismo recente aí, dessa onda de startups. Né? A gente é muito feliz de ter uma empresa como a Hot aqui, que criou todo esse ecossistema. Né? Eu lembro de ter recebido o Júnior. Na época eu estava na Documentar, né? E eu vi a Oasis nascer, né? A gente já estava respirando esse universo que se iniciou lá com a história da Hotmart. Então é muito bacana ver esse histórico todo aí. Mas vamos passar a palavra aqui. Agora no meu radar aqui está o Marco, aproveitando o termo, né? O Marco da DTI, que é hoje uma referência em agilidade e em termos de transformação digital, agilidade é uma das engrenagens fundamentais. Então, Marco, conta para a gente um pouco do que a DTI está vendo nesse mercado de BH, nas oportunidades que surgem para quem está buscando tecnologia. Obrigado, professor Romeu. Só para me apresentar, né, para quem ainda não me conhece, né, meu nome é Marco Borges, eu sou goiano, né, mas eu mudei para cá para poder estudar o doutorado, então minha formação também é de PUC, tá? Só que eu fiz a PUC Goiás, e quando eu vim para cá eu tive a super oportunidade pelo professor Lúcio de, inclusive, ministrar aulas na PUC, né, de programação e várias outras disciplinas, então eu entendo muito, né, do que os alunos estão passando aí, né, na PUC. Eu acho que por isso também ele fez questão de me convidar para estar aqui com vocês, né, que também saíram da PUC, né. Aí, aqui em Belo Horizonte, eu vim buscar um doutorado, né, na UFMG, e a DTI, né, falando sobre essa pergunta, né, dessa primeira etapa, que é a visão do grande mercado de TI em Belo Horizonte, a DTI, ela é uma empresa que ela já tem 10 anos, né, que ela está atuando e que, de certa forma, ela surgiu dentro de uma outra empresa, né? Então, pessoas que já trabalhavam no mercado, já tinham um know-how, eles começaram a seguir o método que eles achavam que era muito interessante desenvolver, que era o método de fazer desenvolvimento usando metodologias ágeis, né? Então, com esse método, o que é legal é que a gente rapidamente consegue capturar a ideia daquele cliente, consegue refinar ela, né? E ir transformando um protótipo em algo que ele deixa de ser um protótipo em algum momento e começa a ser algo que já está em produção. E em cada iteração a gente tenta fazer isso gerar valor para os nossos clientes, né? A gente acha que dentro dessas incertezas, complexidades e ambiguidades do mundo VUCA digital, né, essa é a melhor forma da gente poder abordar, né, o desenvolvimento de software e também o desenvolvimento de analytics, né, o Advanced Analytics, que o pessoal normalmente chama aí de engenharia de dados e data science, mas eu prefiro muito mais os outros dois nomes, né? Aí, sobre o mercado, a gente tem visto que é o seguinte, a gente estava num momento de crescimento absurdo, né, que a DTI tinha saído de quando eu entrei, né, uns 3 anos atrás, de 100 e poucos funcionários para primeiro 500, depois 700, e aí quando chegou na pandemia, o que a gente viu foi que algumas empresas, elas estavam tendo mesmo que recuar alguns projetos, mas na verdade, a maioria das empresas, elas não vou falar assim, acabaram com os projetos, elas simplesmente diminuíram um pouco as equipes, né, pediram um tempo, assim, um fôlego para poder voltar, inclusive porque todo mundo está querendo brigar pelo mercado, todo mundo está querendo, né, reagir a tudo isso que está acontecendo na pandemia, né? Então, dessa forma, a gente começou a ver um retorno, né? Retorno tanto na área de desenvolvimento quanto na área de analytics. Lá dentro da DTI a gente trabalha muito no modelo do Spotify, né? Então a gente tem tribos e essas tribos elas estão crescendo tanto que elas estão quebrando novamente, né? A gente já está tendo vamos dizer assim, um novo crescimento, né? Mesmo diante da pandemia, para que a gente possa conquistar esse mercado digital que cada dia mais ele, ainda mais na pandemia, né? A gente precisa de todas essas ferramentas aqui para poder atuar, né? Bom, acho que assim eu respondo a pergunta de número 1. Se for o momento, professor Romeu, eu posso abrir a apresentação aqui para poder falar da DTI também, senão eu aguardo o próximo round aí.
Vamos dar uma passada pelo Gilson aqui, aí depois você passa um pouco desse ambiente da DTI. Eu vi algumas apresentações da DTI que eu fico encantado também, né? Assim, eu estou em casa, gente, eu não sei se vocês sabem, mas assim, o relacionamento que nós da PUC estamos tendo com essa turma que está aqui, né, é de uma proximidade incrível. Então, essas pessoas, elas realmente estão dentro do nosso processo de discussão. E isso é muito rico para a gente. É uma felicidade muito grande estar com vocês aqui, né? É uma pena, novamente, que o professor Lúcio ele teve que se ausentar por motivo de força maior, mas eu sei que ele está lá com o coração dividido, né? Gostaria muito de estar aqui. Mas a gente volta, Marco. Eu vou passar a palavra para o Hermes, que vai falar um pouquinho de uma perspectiva dividida, né? O Compasso UOL é uma empresa com sede em São Paulo, mas que está presente aqui no estado mineiro, em Belo Horizonte. E eu queria que você, Hermes, falasse um pouquinho, né, de como que a organização de vocês percebe o mercado de BH, né, como oportunidade, como potencial aí. Perfeito, professor. Obrigado aí pela oportunidade. Como sempre, muito bom, né? Sou ex-aluno da PUC também, né? Sou um filho da PUC também, então a gente brinca bastante. É muito bom a gente estar falando disso, né? Essa questão, né? Tô carregando a apresentação aqui, mas é coisa rápida, não vou usar ela muito, não, é só para dar um pouco de contexto do Compasso UOL, né? A Compasso UOL, ela é uma empresa jovem, por assim dizer, ela nasceu nesse ano de janeiro de 2020, mas ela tem um pai e tem uma mãe de uma história muito longa, né? Tanto a Compasso, que é oriunda do Sul, né? Que foi adquirida pelo Grupo UOL lá em 2013, tanto quanto da outra torre existia ali a empresa Waldívio, com data center, com serviços de infra. E em janeiro desse ano a gente decidiu, né, juntar essas duas empresas, né? A gente vendeu a nossa operação de data center, a gente tinha uma operação de data center, a gente vendeu ela para uma estrutura para um investidor específico dessa área, e a gente se dedicou única e exclusivamente para o mundo dos serviços, né? Como o Gils comentou, como a própria DTI, né? Nossa linha de serviços é muito parecida e a gente investe muito nisso. E aí, né, em janeiro desse ano, né, na verdade, ali em setembro do ano passado, em dezembro, oficialmente, a gente trouxe essa operação, né, uma operação para Belo Horizonte, Minas Gerais, e Minas Gerais a gente comenta um pouco que aí veio a pandemia no meio desse caminho, e isso muito. Mas por quê? Por que Belo Horizonte, né? Existem alguns fatores muito importantes, né? A própria história da Hotmart nos chama a atenção nisso, né? Os profissionais de maior excelência, com maior conhecimento técnico, teve um boom gigante dentro de Belo Horizonte para suas startups, para o empreendedorismo, para o investimento do seu próprio negócio. Empresas de consultoria, empresas de prestação de serviços iguais à nossa, viu também, né, esse excesso do rouba-monte. Mas existia, né, e existe uma qualificação muito grande da mão de obra de Belo Horizonte e uma dificuldade muito grande de entrar, né, de fazer parte do mercado, né? Essa transição entre o mercado de trabalho e a formação acadêmica, né? Eu formei lá no 2º grau técnico, já comecei a programar, na graduação eu já estava trabalhando, e lá na pós eu só estava me especializando. A gente viu isso deslocando um pouco na linha do tempo, mas Belo Horizonte, região, manteve muito essa característica de gostar de pôr a mão na massa, né, do hands-on, de se virar, de montar sua empresa, de empreender. E essa é uma característica que traz muitos valores e adere muito aos valores da Compasso UOL. Então, quando em dezembro a gente começou de fato essa operação, né, porque a gente viu que Belo Horizonte traz bastante, né? Então, só para ter uma ideia, e aí é um recorte simples, não sei se está passando.
Tá passando agora, né? Então, assim, vou voltar aqui. Então, o que a Compasso faz, na verdade, é isso. A gente constrói, né, tanto como a própria DTI, a própria iOS, né? A gente constrói plataformas digitais para os nossos clientes liderários. Aqui, alguns clientes específicos. Então, quando a gente tem esse tipo de demanda, né? Nossa estratégia ela está pautada em pessoas, em desenvolvimento de talentos. E Belo Horizonte e região de Minas Gerais não poderia ficar fora disso. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. A gente, né, ano contra ano, renova o nosso selo do Great Place to Work. A gente começou a pandemia, né, começou o ano, né, com Passo UOL, com em torno de 1.400, 1.500 funcionários. Nós crescemos em torno de 400 pessoas esse ano, né, só esse ano do ponto de vista global. E a gente é muito estruturado, igual o Marco comentou, né? Essa estrutura de squad, essa estrutura de tribo, né? A gente tem as nossas unidades de negócio, tem as nossas tribos, e Belo Horizonte foi permitindo que a gente, né? Toda essa qualificação, essa prestação de serviço que a gente tivesse, a gente trouxesse para cá. E esse modelo que a gente tem de Delivery Innovation Center, né? Da operação um pouco mais perto, ela é por quê? Porque a gente acredita muito, e a gente já aplica isso há mais de 25 anos aí no mercado, que é essa proximidade com a academia, né? A gente tem 2 grandes programas, né? Um programa de bolsas que a gente, nessa pandemia aí, o programa Level Up nos chamou muita atenção, né? Mas a gente tem o nosso programa de bolsas e certificações que a gente acelera muito a pessoa dentro ainda do período de estudo e, ao mesmo tempo, a gente desenvolve, quanto o Fast Track. O Fast Track é um programa bem carinhoso que a gente tem, que a gente pega as pessoas ali no fim do período da graduação, ou que esteja querendo ingressar na área de tecnologia, e a gente traz para dentro de casa, essa pessoa se torna funcionário, colaborador com o Passo UOL, mas a gente investe no treinamento, a gente dá uma pista ali para ele treinar, se educar, de trabalhar. Então, esse Compasso Academy é um guarda-chuva que a gente traz, e junto com os delivery centers e as operações locais, a gente aproxima isso. A gente faz essa junção, né, de instituições de ensino, parceiros de tecnologia, para que a gente possa construir habilidades junto com as pessoas e os talentos, para que essa mão de obra, né, igual o Gilson falou, que reduza um pouco o rouba-monte. A gente tenta evitar um pouco esse rouba-monte, investindo e sabendo da dificuldade que é, seja gente entrando, seja gente migrando, lá é Inter, BS2, é BMG, é iOasis, é Compasso, é DTI, é Accenture, é Everest, caramba. Né? A gente entende que isso faz parte do jogo, mas a gente, né, gosta de investir na base da pirâmide. A gente acredita nisso e traz os nossos parceiros de tecnologia muito grande nisso. Para quê? A gente tem uma operação que já é global. A gente daqui do Brasil, a gente já atende Ásia, a gente já atende América do Norte, a gente já atende clientes na Europa. Então, e isso, né, quando a gente olha a oportunidade do mercado com o dólar e com o euro nessa potência, o nosso preço de mão de obra, o nosso preço da prestação de serviço se torna extremamente atrativo para um cliente estrangeiro. É uma capacidade que a gente tem imediatamente de fazer que essa competência tupiniquim que a gente tem, né, possa de fato ser reconhecida. E ela é reconhecida. Eu tenho certeza que o Gilson e o Marco, muito mais aí, tem certeza quanto a gente é atacado por consultorias estrangeiras, né, pagando em dólar o nosso colaborador aqui, tentando roubar, e é atrativo. É um efeito competitivo, né? Então, a gente traz esses clientes, esses diferenciais, e aí, né, fazendo um recorte dessa operação Belo Horizonte, né, a gente queria muito, né, a gente começou em dezembro, a gente tinha um intuito ali de crescer bastante, só desse ano a gente começou lá em dezembro com 5 pessoas, a gente já hoje está com 42 pessoas, se bota em percentual, isso fica um número lindo, mas a ideia nossa era terminar esse ano já em 100 pessoas, a gente não foi possível, até pelo programa de bolsas, infelizmente a gente não conseguiu startar junto com a PUC Minas, mas, né, a gente teve aí de janeiro mais ou menos 12 pessoas contratadas no programa Fast Track que não tinham contato ou estavam com contato muito numa área específica de tecnologia, e hoje eles já estão trabalhando em projetos, produzindo bastante. Esse mês de janeiro a gente contratou
mais 10 novas pessoas só em trilhas mobile, então, ou seja, a pessoa entra, ela vai tomar aqui um banho de loja nosso para entrar em mobile, seja em iOS, seja em React Native, seja em Android. Então, isso é algo que a gente investe bastante, a gente acredita, porque são histórias. É muito bacana quando a gente participa desse tipo de entrevista, de fast track, e eu faço questão de entrevistar esse tipo, porque eu estou atrás do fit cultural, né? É um desafio para todo mundo. A pandemia trouxe uma oportunidade gigantesca da gente extrapolar as nossas fronteiras, né? Daqui do DC de BH, a gente contratou em Goiânia, a gente contratou em Manaus, a gente contratou em Brasília, a gente contratou... E como foi gostoso ver o fit cultural, né? O desafio de entrevistar e de contratar pessoas através do fit cultural. Algumas têm, algumas não têm, mas isso foi uma jornada, para mim, deliciosa durante esse período da pandemia, encontrar pessoas, encontrar talentos para que elas pudessem ser desenvolvidas, né? E aí, esse ano mesmo, a gente conseguiu expandir, a partir daqui do DC de BH, Juiz de Fora, a gente já está com 12 pessoas contratadas em Juiz de Fora, em Brasília também 12 pessoas contratadas. É muito interessante esse impacto brasileiro, né, do conhecimento e tecnologia, mas eu ainda exploro muito pouco o próprio Belo Horizonte, né? Por quê? Porque eu sinto que Belo Horizonte, né, a gente tem essa rede muito forte de conhecidos, de amigos, de indicações e tudo, mas a gente ainda... nas extremidades, na grande região metropolitana, né, em áreas que não tem tanto, pessoas que não têm tanta condição de bancar um curso particular ou bancar essa introdução na tecnologia, o quanto ainda é difícil para ele permanecer lá na graduação, ou permanecer no ensino médio, ou fazer essa transição para a tecnologia. E eu vejo isso como um tremendo material e um potencial gigante que nós, como empreendedores, como empresários, como contratantes aqui, temos o dever de expandir, temos o dever de instigar, temos o dever de levar, né? Então, para 2021, a gente espera muito, né? Rodar o programa de bolsas com a PUC Minas para todos os campos, né? E a gente traz aqui algo que a gente percebeu bastante esse ano, né, até desse mundo de oportunidade do mercado de trabalho, e Belo Horizonte, né, o Marco veio aí para fazer doutorado, né, na UFMG, o quanto, enquanto está estudando, o pós-graduando está ali na sua fase de tese, o quanto material potencial temos para que esse possa estar gerando efeito no mercado, gerando efeito no cliente. E isso é uma arte, né? Porque existe ali o medo tem que terminar minha tese, ao mesmo tempo quero já estar no mercado, como é que eu financio parte ali para não desistir? E há uma evasão muito grande nesse tipo de estudante, né, do pós-graduando, e a gente começou um estudo na Compasso bem interessante, que a gente quer achar um match aí, né? Quem falou do Tinder aí lá no passado, a gente quer dar um match. Como a gente investe, como a Compasso põe verba mesmo, como é que a Compasso ela subsidia esse estudante, ao mesmo tempo ela construa com ele o impacto ao mercado, o impacto aos nossos clientes, porque é inovação na veia, é pensar fora da caixa na veia, né? Hoje eu recebi um vídeo que não é nem pensar fora da caixa, é como é que eu abandono a caixa. Eu apague a caixa e a partir daqui pense e extrapole a mente aí. Então é isso, professor, que a gente acredita aí como Compasso nessa primeira rodada aí. Bom, pessoal, obrigado, Hermes. Eu queria puxar um gancho, né, nessa busca do match, né, do fit entre os alunos e a necessidade que a gente vê nas empresas. Eu não sei se todo mundo percebe, mas nós estamos lidando com 4 empresas que são expoentes muito relevantes aqui em BH, nessa área de tecnologia, e a gente tem uma discussão que ela é eterna, é um dilema gigante, que é o seguinte, né? O que a universidade tem preparado e qual que é a necessidade das empresas. Então, a gente vê uma discussão que ela tem vários argumentos. A empresa tem sua necessidade de um cara que esteja pronto exatamente ali naquele momento, mas a formação é uma coisa que ela requer tempo, né? Então, a universidade ela tem alguns desafios, que é atender
as regulamentações do MEC, atender às demandas que acontecem no ENAD e, ao mesmo tempo, a gente tem que atender ao perfil do mercado. A PUC é tida como uma das universidades que tem uma melhor percepção do mercado em termos da preparação do seu aluno, mas a gente sabe que estamos muito distantes da necessidade exata de cada um de vocês. Não é à toa que o Gilson veio inventar o Level Up com a gente, não é à toa que a DTI tem os seus encontros lá, né? Não é à toa que a Hotmart tem o como é que é? Hands-on. Hands-on. Né? E o pessoal da Compasso está aqui trazendo também uma oportunidade fantástica para os alunos. Então, assim, eu queria que vocês, né, diante disso, né, o perfil desse aluno, o que o aluno deve buscar? Porque é o seguinte, a universidade tem um papel de formação. E existe uma coisa que é da alçada de cada um, que é identificar o caminho a ser percorrido. Né? Tem até uma pergunta aqui do Micael, que eu acho que já entra nessa nossa discussão, que é a área relacionada a hardware tende a se fortalecer nesse mercado. Então, eu queria ouvir de vocês, eu vou puxar agora primeiro o Marco ali, eu queria ouvir de vocês o seguinte, como é que vocês veem essa ponte que acontece universidade e mercado, se realmente a gente está muito aquém da demanda que vocês têm, né? E que dicas que vocês podem dar para as pessoas que estão buscando se colocar ou se recolocar nesse mercado. Né? Vocês que são empresas que os meninos sonham em estar. Né? Já teve um falando aí, gente, o Gilson, eu conheci o Gilson, eu quero participar disso. Né? A Hotmart é o sonho de muita gente, o UOL é um expoente, né? É uma referência em termos de informação, a DTI uma referência em termos de agilidade. Então, conta para a turma aí, né, como é que eles podem se preparar, como é que eles podem ser melhor vistos por vocês. Eu vou passar primeiro para o Marco, e aí depois eu desço para o Gilson e a gente faz a roda novamente. Beleza, obrigado, professor Romeu. Eu até tinha levantado a mão porque eu achei muito interessante isso que você tinha comentado, né, a respeito de como a PUC ela prepara bem os seus alunos, e a PUC Minas eu acho que ela é referência nisso, porque, por exemplo, na DTI tem muitos dos nossos clientes, né, de bancos e outras coisas mais, que eles trabalham com softwares, vou falar assim, um pouco mais legados, né, que você tem que ir lá dar vou falar assim, um suporte para .NET, você tem que manter um monte de coisa que nem Core não é, nem .NET Core não é, né? E eu vejo tanto que a PUC, ela tá próxima, né? Eu já dei aula lá de C# e .NET, poxa, o pessoal, ele sai muito bem preparado nesse caso de ser analista de desenvolvimento para o mercado, né? Mas eu vou aproveitar, então, que você me passou a palavra, eu vou compartilhar aqui a apresentação que a gente montou, né, para poder mostrar aqui para vocês. Quando ela estiver aparecendo, vocês podem me falar, por favor? Acho que agora ela carregou, né? Tá chegando aqui, Marco. Agora sim. Who are those guys? Isso. Essa é a grande pergunta, né, que os diretores eles colocam. Tem um quadro lá muito interessante sobre isso, né? E a gente gosta muito, né, de falar Who are those guys? Essa frase é de um filme, né? E a ideia é que esse pessoal, eles conseguiam conquistar muitas coisas e por isso eles usam essa frase, né? A DTI foi fundada lá em 2009 ainda, né? De lá para cá, eu não sei se está mudando os slides aí para vocês, para mim tá. Ainda não mudou, está no primeiro. Deixa eu tentar parar e pegar novamente. Agora vocês estão vendo? 800. Isso. Beleza. A DTI só agora na pandemia, né, depois que começou a alavancar de novo, a gente conseguiu contratar mais de 150 pessoas, né, por causa desse crescimento. Eu acho que como o Hermes chegou a falar, é interessante colocar aqui que a gente não está atuando só no mercado de Belo Horizonte, mas sim, tem grandes empresas em Belo Horizonte que estão contratando a gente para poder fazer softwares. Mas por causa mesmo da disparidade, agora a gente já está começando a atuar em muitas empresas internacionais, né? Inclusive, né? Aqui é parte do portfólio, eu vou passar alguns slides mais rápidos, porque eu acho que o que faz sentido mesmo a gente comentar, isso daqui é mais sobre a ideia de como que a gente trabalha, né? A gente trabalha
fazendo uma imersão dentro do cliente, porque a gente não quer fazer só um produto de software, e eu também não quero fazer só um algoritmo, né, de data science. Eu quero fazer uma transformação digital, eu quero fazer uma transformação digital autônoma. E para isso eu preciso entender o meu cliente no máximo que eu posso, né? E a gente vai fazendo como se fosse MVPs, a gente vai rodando em cima de objetivos, até com que a gente consiga construir algo de melhor. Os squads a gente utiliza, né, o padrão lá do Spotify, como eu mencionei anteriormente. E o que eu queria mostrar aqui mais interessante, né, para poder responder a sua pergunta, são alguns dos principais papéis que a gente tem aqui dentro. O primeiro deles é o Product Owner, né? Esse Product Owner é alguém que ele vai conseguir não só entender as características do negócio, mas priorizar todas essas, vamos dizer assim, as tarefas, as atividades, as histórias com que a gente tem que desenvolver para que a gente consiga mais rapidamente gerar valor, né? E hoje em dia é muito interessante, um papel que eu acho que a gente deveria explorar muito, né? Aqui na PUC, inclusive, é o papel do PO de dados, né? O Data PO. Porque para a gente poder ser um PO, para você poder ser um Product Owner, você tem que entender do seu produto. E para você ser um PO de dados, você tem que, além de entender do seu produto, entender também desse universo de analítica, porque senão você não vai conseguir, né, dar vazão sobre ele, né? O segundo papel, que é um papel muito interessante que a gente tem aqui, é o papel do Scrum Master, que ele precisaria, né, de estudar lá o que é você ter uma sprint, o que é que você fazer uma metodologia Scrum, onde você vai ter um burn-up, onde às vezes a gente até tem que misturar um pouco essa metodologia com o Kanban. Então isso tudo aqui é algo que eu acho que vale a pena, né, os alunos mergulharem, se eles quiserem fazer algo mais gerencial para poder atuar, né? Um outro papel que ele é muito interessante lá, porque aqui a gente está falando de todos os alunos da PUC, né, de várias pós-graduações e não só de TI, é um papel do User Experience. Esse papel é um papel que normalmente ele é puxado pelo pessoal do design, né, mas o que importa aqui é você ter um design thinking, não ser formado ou graduado na área de design. Então, a ideia é você conseguir rapidamente, né, extrair aquele conhecimento, aquela informação, aquilo que está dentro da cabeça do seu cliente e colocar isso de uma forma que fica fácil de todo mundo entender e rapidamente a gente dá vazões em relação às soluções que a gente está criando, né? Um papel que esse daqui ele é famoso, inclusive quem procura altos salários, com certeza esse daqui é muito mais, eu vou falar assim, predominantemente do que o papel de data science, tá? É o papel do arquiteto. Inclusive na Europa, o arquiteto de solução ele ganha mais do que o cientista de dados. É só nos Estados Unidos, né, que o cientista de dados normalmente ganha do que seria o arquiteto. E esse papel do arquiteto, né, poxa, hoje em dia, como a gente tem várias clouds, a gente tem que se especializar na cloud que você for estudar, você tem que especializar no AWS, você tem que especializar lá no GCP da Google, né? Você tem que especializar na Azure. Então, isso daqui é um papel fundamental que quando você tem que fazer um produto digital, ele faz parte, né? Uma das tendências de mercado hoje, se você pegar, então, os 3 primeiros salários do mercado, seria o arquiteto, o cientista de dados e o DevOps. O DevOps, então, é uma pessoa que ela conhece muito de infraestrutura, de tecnologia, ele conhece de vários temas operacionais e de todas essas tecnologias que estão surgindo, por exemplo, um Terraform, um Vagrant, né, para você subir infraestrutura como código, para você subir máquinas virtuais como código, e eu acho que isso daqui é outro papel que a gente tem que explorar cada vez mais, né? Um outro papel seria o do desenvolvedor, esse daqui é o papel que, com certeza, tem mais destaque hoje na universidade. O outro papel seria o papel do cientista de dados. Eu acho que esse papel ele é um papel que ele é multidisciplinar, ele não é um papel que deveria surgir apenas da computação ou da estatística, mas ele inicialmente foi criado dentro da matemática, mais especificamente dentro do ramo da estatística, né? Tem o papel do analista de dados. Nossos analistas de dados, normalmente, nós contratamos estatísticos, físicos ou matemáticos para poder atuar nesse papel. Ele é um papel de uma pessoa que ela tem que falar dados, né? Ela tem que rapidamente visualizar uma solução, ser muito crítico em relação aos dados que a gente está recebendo, né? E a gente tem um papel fundamental, que é o papel do engenheiro de dados. A gente tem aqui, eu acho que a Hotmart trabalha muito, muito com isso, mas com certeza as outras empresas aqui também tem grandes pessoas que estão trabalhando com engenharia de dados, e a ideia aqui principal é você trabalhar com Big Data, né? Trabalhar com grandes volumes de dados,
Quando a gente fala Big Data, o pessoal fica, às vezes, pensando que é uma quantidade de armazenamento, não tem nada a ver com a quantidade. Poxa, tem uns dos nossos clientes lá que a gente estava brincando esses dias, comemorando que ele acabou de atingir 3 petabytes de dados. Mas o problema não são esse volume como um todo, mas sim a velocidade dos dados. O problema é que esses petabytes, eles chegam em mais de megabytes por segundo e você tem que tratar isso tudo de uma forma muito rápida, né? E eu acho que trabalhar com Storm, Hadoop, trabalhar também com Apache Beam, são tecnologias que são demandadas pela DTI o tempo todo, né? Um outro papel muito importante aqui é o nosso engenheiro de Machine Learning, onde aí sim é o que hoje em dia no mercado o pessoal chama de cientista de dados. Só que eu acho que fica um pouco misturado. E, na verdade, o engenheiro de Machine Learning é aquele que vai conseguir saber qual que é a melhor biblioteca, como fazer os melhores hiperparâmetros, como fazer um grid search muito bem nos seus algoritmos, testar, né, qual que é o melhor algoritmo, testar um AutoML, tipo, verificar se eu vou ter que implementar isso em TensorFlow, eu vou ter que rodar em GPU em paralelo, ou eu vou ter que pegar um monte de cluster na nuvem, né? Como que eu vou responder à velocidade do serviço, né? Bom, aqui ele fala um pouco sobre os ritos do Squad, fala um pouco mais da infraestrutura, né? Que a gente tem, a gente incentiva muito, é isso eu gostaria de falar, né? O que seria o conhecimento. A gente incentiva esse conhecimento primeiro gerando ele internamente. Então, a gente tem as guildas, né, que a guilda de Data Science, eu que coordeno, né, toda semana a gente tem assuntos novos, a gente tem maratonas para poder estudar um diverso assunto. Então, quando uma pessoa chega lá, que ela não está 100% preparada para um determinado papel desses que são de analytics, né, a gente vai conseguir rapidamente colocar essa pessoa, pelo menos como júnior, né, e ela vai ter que trilhar os papéis aí de pleno e sênior. A DTI também, ela permite você fazer cursos fora, fazer outras coisas, ela dá vários incentivos de bolsa e tudo mais, né? A gente tem vários cases de sucesso. Claro que eu puxei a sardinha, né, para Analytics, né? Mas não só Analytics, né? Isso aqui é porque eu que estou apresentando, né? Eu gosto muito de falar que, na verdade, hoje em dia a gente tem trabalhado com uma estrutura que é chamada de Lakehouse. Essa estrutura ela é proposta pela Databricks, onde você junta a equipe que está lá em cima, na base da pirâmide, que vai consumir, né, todos os dados que estão sendo feitos pelos engenheiros de dados, para poder você fazer métricas e modelos de machine learning ou modelos mais complicados. E a gente faz isso de uma forma mais fluida, utilizando as melhores práticas que tem, ou seja, a gente tenta exatamente colocar aquele data science ágil no mercado. Essa daqui é a pirâmide que eu estou falando, né? Então, quando a gente está falando aqui de coletar, organizar, analisar, são papéis lá do engenheiro de dados, mas aí a partir de analisar e prever, são papéis mais do analista de dados, e a partir de automatizar ali, são papéis do nosso engenheiro de machine learning, né? E o data science, né? Às vezes você poderia perguntar, cadê ele, né? Cadê o cientista de dados aí? O cientista de dados, para a gente, ele é muito mais um cara como o arquiteto de solução das antigas, só que agora ele está atuando meio que o técnico de futebol ou o cozinheiro, né? Para escolher os melhores ingredientes para que a gente possa fazer tudo dar certo, tá, pessoal? Bom, com isso, eu só gostaria de pedir aí, se vocês quiserem seguir a gente, nós temos vários meios que a gente está conversando aí sobre toda essa ideia, né, de aplicar data science, aplicar agilidade e tudo mais. Tem o nosso podcast, tem o próprio no LinkedIn, ou se não lá no Instagram. Vocês ficam convidados, e esse daí também são os meus contatos, se vocês quiserem falar comigo, né? E eu acho que assim eu respondi aí sua pergunta, professor Romeu. Ô Marco, gostei demais, foi extremamente didática essa passagem por todos os papéis aí. Eu acredito que a turma que está aqui, né, o pessoal que veio, eles devem ter se localizado muito com os slides que você passou aí. Eu queria passar para o Gilson. Gilson, e aí, você que veio, né, e agora está do lado de lá, pegando os nossos meninos, os seus ex-colegas, né, nos demandou o level up. Como é que você está vendo o que a PUC está fazendo, né? E essa distância, universidade, mercado, não só a PUC, a conversa nossa aqui é ampla. Né? Como é que você está vendo isso aí? Pois é. Infelizmente, já estou um pouquinho velho, né, professor, para falar que os colegas ainda estão pegando os colegas para trabalhar aqui, mas foi assim que a gente começou. Acho que a nossa história muita gente conhece aqui na PUC. Mas eu tenho visto o mercado e a universidade, isso é uma das teclas que eu bato muito e bate sempre. O Romeu sabe, o Lúcio mais ainda. O Lúcio foi meu primeiro professor, foi a primeira pessoa que eu tive contato na PUC, tá?
primeiro dia que eu cheguei lá, não esqueço disso, foi o professor da primeira disciplina que a gente teve, então foi bem legal, e a gente acabou ao longo dessa formação aí tendo bastante relação, e eu sempre falei com ele, falava com os professores em si, a minha preocupação com a diferença do mercado para a academia, porque a academia ainda tem uma visão muito fechada em relação a técnicas, em relação ao que ensinar e como ensinar. E a gente até entende, certo, um pouco, o motivo disso é óbvio, é claro que ela tem que dar uma formação genérica, uma formação muito mais estruturada, e tem normativos a seguir, que eu sei que são rígidas e complicam muito a estrutura da universidade, principalmente uma universidade, né, como é a PUC, e para manter toda a questão regulamentar e tudo mais. Mas, assim, eu vejo que isso tem diminuído bastante, dado que o próprio mercado tem exigido muito das universidades, né? A gente sabe que hoje, e para nenhum daqui, eu já falei isso com o Romeu, e eu acredito que a maioria aqui vai concordar, mas hoje, raramente, num processo seletivo, você vai olhar o currículo, a formação predecessora desse aluno. Você vai olhar se ele é formado ou não. Mas, numa decisão de contratação, numa decisão de característica técnica, você provavelmente não vai precisar olhar para ter certeza de que aquele que é formado, aquele que tem uma estruturação acadêmica bem consolidada, ele tem um diferencial de mercado. Então, é inegável que a universidade tem uma característica de prover a pessoas muito mais capacitadas, né? Então, a gente sente isso nitidamente. Eu sempre falei aqui na PUC que você conhece o aluno da PUC à distância, né? O jeito que ele se comporta na entrevista, a forma como ele fala sobre as coisas é perceptível. E o conhecimento técnico em si é um diferencial que cada um vai trazer. Então, hoje eu tenho funcionários que não querem se formar, que não querem fazer uma universidade. Mas você percebe nitidamente a dificuldade deles em lidar com algumas multidisciplinas, que a gente lida diariamente aqui, que com certeza aqueles que são hoje graduados têm uma facilidade tremenda, porque todo o contexto acadêmico que te traz ali, desde formações sociais, que a PUC principalmente tem, colaboram para a formação do ser humano, da pessoa, de forma a contribuir em cada passo dela no mercado. Então, eu acho que hoje isso é fundamental, aquela visão, eu não sou defensor da visão de que joga tudo para o alto, vai estudar lá na Udemy, vai fazer um monte de cursos que você vai se dar bem. Eu acho que sim, você tem que fazer isso como premissa de vida para você encontrar o que você quer e para se especializar. Na universidade você não vai achar tudo que você quer, mas a universidade é o pontapé inicial da sua carreira, né? O ensino fundamental e médio ali foi a sua formação de base para você conseguir chegar a ter uma estrutura de conhecimento básica, e a graduação é o momento em que você consolida aqueles conhecimentos de forma a entender um pouquinho o que vai ser demandado e também abrir a sua mente, porque a universidade, o papel dela, eu brinco, né? Eu fiz engenharia da computação, tá? E ao longo do meu curso, eu abri a Oasis, a gente começou a Oasis, eu estava no quinto para o sexto período, uma coisa assim. E, cara, foi terrível, porque eu estava no meio fazendo equações diferenciais ordinárias. Eu ficava me pensando, cara, eu vou desenvolver software, eu não preciso resolver uma equação que eu gasto 6 páginas para poder reduzi-la, porque eu não vou nem resolvê-la. Equação diferencial, eu só vou reduzir aquele monstro numa coisa menor e aí? Eu ficava me perguntando. Mas eu entendo hoje nitidamente o quanto aquilo ali quebrou barreiras no meu cérebro, para que eu conseguisse ter visões lógicas mais apuradas, para que eu conseguisse ter raciocínio mais rápido, para que eu conseguisse perceber mudanças de uma forma diferente. Então, eu sempre sou muito grato à PUC, à universidade, e acredito que é um passo muito importante para qualquer estudante hoje se formar e se graduar. Mesmo que você vai perceber ao longo da sua formação que não é lá que você vai aprender Java, não é lá que você vai aprender JavaScript, React Native, React, Data Science. Cara, lá vai ser um lampejo de um monte de coisas, com um monte de conhecimentos fundamentais, para que isso faça sentido. Para que na hora que você for estudar lá na frente um dia, se você for estudar Data Science, estatística, você vai ver, aquilo lá eu fiz na faculdade. A gente lida muito com eu tenho contato com professores e professores que hoje estão no mercado, né? E a gente lida, por exemplo, com pesquisa operacional,
que é um negócio que a gente fala pouco no curso de engenharia de computação, mas tem lampejos ali de estatística e tudo mais, e na hora que você vai resolver um problema de gerar a capacidade de uma base de dados para entender se aquela estrutura de cloud que você está mapeando vai atender ou não o serviço que você precisa, você está fazendo ali estudos básicos que você fez lá no segundo, terceiro período de computação. Então é muito válido. É muito válido. Não é mandatório hoje uma graduação, mas eu considero um grande diferencial no currículo de qualquer profissional. E eu acredito que o mercado está muito diferente e vai se diferenciar mais ainda. Eu não sei como a PUC vai se colocar nesse sentido, porque eu sei que ela já estava adiantada no sentido de AD, né? Mas eu acredito muito no mundo híbrido que a gente vai viver a partir de 2021 com a vacina. Não acho que a gente vai voltar para um mundo 100% físico, porque acredito que o mundo virtual evoluiu e permitiu às pessoas terem outros tipos de relação. Não acho que vai acabar a relação pessoal, né? A gente ainda vai ter reuniões em salas de reunião, a gente ainda vai se cumprimentar e trocar ali experiências pessoais, mas eu acredito que muito do mercado vai continuar remoto por questões de custo para as empresas, o custo reduz bastante. Eu sei a DTI, a gente aqui hoje tem 4 andares, tem sede em São Paulo, sede em Lavras, estava montando sede em Aracaju. Isso custa dinheiro. Para que se as pessoas podem estar num lugar confortável para elas? Não, eu quero trabalhar num escritório, tá bom. Então você aluga a gente paga um assento num coworking, num espaço que já está preparado para isso. Você não precisa se evoluir. Mas e a relação? As relações eu acredito, né, e vejo que o mercado vai permitir que essas relações aconteçam nos momentos que devem acontecer relações pessoais. Então, confraternizações da empresa vão aumentar muito esse número. A gente também trabalha numa estrutura de squads e tribos, né? Eu acho que isso é normal. Então, querendo ou não, é transformar uma empresa de 200, de 500, de 1.000 pessoas em grupos de 20, 30, que se relacionam entre si, que criam relação, que criam sinergia entre eles para poder cada vez mais estarem conectados e produzirem coisas melhores juntos. Então, eu vejo um mercado nesse sentido. Claro, vão ser desafios. Eu não sei trabalhar à distância. A gente estava falando antes de começar aqui. Eu sinto falta de estar com o gestor aqui, um problema acontecendo com o cliente, eu quero resolver. Cadê? O cara não responde no Slack, o cara não responde no WhatsApp. Você liga, ele não atende porque ele está numa call com outro cliente. Você, mas eu precisava falar agora. E se tivesse presencial, você ia lá, fechava a tela do computador dele, catava ele no pescoço e vinha resolver o problema. Então, esse tipo de situação vai mudar. Mas a gente vai se adaptar. Eu acho que o mundo da seleção natural ele existe e a gente vai começar a entender como funciona. E está num momento muito gostoso do mercado. Muito estranho para nós como empresa, eu acho que os meninos vivem isso diretamente, mas, cara, um momento muito legal para quem está entrando no mercado agora. Porque como o mercado se expandiu, e até, desculpa, você pode cortar se eu estiver falando muito, mas só concluindo aqui, como o mercado expandiu muito nesse momento em que as empresas aceleraram muito, abriu a oportunidade para aqueles que não têm experiência. Abriu muitas oportunidades para treinamento e capacitação. Porque não adianta, a DTI, a Compasso, a própria Hotmart, o Banco Inter, todas essas empresas que usam tecnologia de ponta hoje no mercado, elas estão atrás do mesmo profissional. E esse profissional, uma hora, ele vai cansar de trocar. Porque enquanto ele está disposto, a DTI vai lá, faz uma oferta, eu vou lá, faço outra, a Compasso outra. Aquilo ali ainda funciona, mas chega um momento em que isso vai acabar, porque o cara vai falar, velho, eu não vou sair daqui, cansei. O que eu ganho tá bom, a empresa que eu tô eu gosto, o projeto que eu tô eu gosto, parou. E aí o que você vai ter, o que vocês têm de diferencial eu tenho disposição, o iOS ou o DTI, o que for, tenho disposição para aprender, me ensina. Eu estou aqui com o tempo, me dá desafio para eu poder estudar, para eu poder aprender, e todas as empresas eu tenho visto, o próprio Hermes aqui da Compasso citou sobre programas de treinamento e capacitação. A iOS também tem, acho que alguém comentou aqui que participou do iOS Camp, que é um programa que a gente faz com estagiários, o último deu quase 500 pessoas e foi um processo de formação aqui dentro. Então aproveitem esse momento que as empresas vão cada vez mais investir nisso e mesmo que você não passe para ser contratado num primeiro momento, é conhecimento que você está ganhando de graça com gente que trabalha diariamente. Então, hoje, por exemplo, o camp que a gente faz, quem está atuando são nossos arquitetos que estão acompanhando, que estão treinando, são nossos líderes técnicos que estão ensinando ali para essas pessoas. Então, assim, é um ótimo momento para vocês que estão se capacitando a buscarem oportunidades novas, a buscarem espaço para aprender e crescer. Então, isso é muito, muito, muito legal. Eu acho que eu vejo de uma forma muito positiva. Por outro lado, tem o lado do cara também que está aproveitando o momento para
para subir na escadinha da oportunidade, né? A gente vê muita gente oportunista, trocando de vaga, o cara não tem um mês na empresa, está trocando porque recebeu uma proposta maior. Isso vai acontecer. E você pode cair nessa. Eu sou muito do tipo de legado, eu vivo a vida muito construindo ciclos, né? E estou muito incomodado, agora fazer um desabafo, com essa geração de que ciclo tem 3 meses. Pô, o ciclo tem... Peraí, não é menstruação não, né? Não é ciclo de ciclo feminino ali de 28 dias, o cara tá trocando. Ah, não, encerrando meu ciclo aqui na empresa. Pô, constrói um legado, assume aprendizados, assume desafios, gera confiança. Eu não falo só da Waze, não, eu falo o que eu vejo na DTI, eu vejo em várias empresas dentro do ciclo aqui do São Pedro Vale, Dito, Simpla, a própria Melius, Hotmart, que a gente tem conhecidos, né? Obviamente, Belo Horizonte é um ovo, então a gente se conhece nesse mercado. Então, assim, tem muita gente também aproveitando do momento de uma forma incorreta. Então, prejudica o mercado, porque chega um momento em que as empresas não vão conseguir atender, não vão conseguir ajudar, e no lugar de fazer o processo acontecer naturalmente, todo mundo sai perdendo. Ô, Gilson, posso contribuir sobre as coisas aí que você estava falando? Primeiro, eu acho uma coisa muito engraçada, assim, né, que você falou da universidade. Tem aquele Leandro Carnal, né, que ele pegou e falou, acho que naquele Careca de Saber, falou assim que ele falou pro filho dele, eu acho, brincando lá, né, que você pode até não fazer a universidade, mas você vai passar lá em Harvard, igual o Bill Gates fez. Porque enquanto o Bill Gates parou a universidade, ele estava fazendo só 2 cursos ao mesmo tempo, né? Não, eu acho que quem estava fazendo 2 cursos ao mesmo tempo era o Steve Jobs, e o Bill Gates, ele tem um score lá em Harvard que ninguém bateu o negócio até hoje, velho. O cara, ele, tipo assim, ninguém até hoje chegou no nível que ele teve, sabe? Mas a segunda coisa que eu queria brincar aí é porque, assim, o mercado de TI, ainda mais agora, né, chegando aí o GPT-3, talvez a gente vai ter uma machine learning que vai programar para a gente de forma automática, né? Ele nunca foi tão borbulhante igual hoje, né? Se fosse para falar 2 linguagens se recomendar, eu recomendaria Python e JavaScript, mas tem um monte de coisa aí para você aprender, eu acho que nova, né? E assim, eu acho que tem tanta coisa nova surgindo, que eu vejo que a oportunidade ela surge o tempo todo de alguém que ele ainda, vamos dizer assim, ele não é pleno, ele é um cara júnior, mas que ele pegou uma tecnologia nova e ele vai agregar total isso dentro do squad, sabe? E mais ainda, eu acho que com o tempo, cara, cada vez as pessoas que estão mais sênior devem migrar ou pro Data Product Owner ou alguma outra coisa, porque você não vai conseguir acompanhar, entendeu? Todas as tecnologias que estão surgindo ao mesmo tempo, nesse universo como um todo, sabe? Era isso que eu queria falar para vocês. Eu queria, antes de passar a palavra para a gente dar um fechamento, o nosso prazo já se encerrou, né? Até o Teams já falou. Eu queria só fazer um testemunho aqui, né, para o Gilson, que é o seguinte: eu estou em busca do meu doutorado, estou fazendo uma disciplina de Machine Learning. Embora eu já conheça muito, né, das técnicas, ô Gilson, eu tive que em 2 semanas fazer um resgate, em 2 semanas, né? Aproveitando que eu estou comemorando 25 anos de formado, minhas bodas de prata passaram semana passada, eu tive que fazer uma recapitulação em 2 semanas, nada mais, nada menos do que cálculo 1, 2, álgebra linear, geometria analítica, para descobrir, né, a melhoria de uma reta na busca, né, de um algoritmo bom numa rede neural. Então, assim, a gente está vendo uma profundidade maior da necessidade da competência do profissional. Então, eu gostaria, gente, de estender essa nossa conversa por várias horas. A conversa já está repercutindo, feito louca, aqui no nosso grupo de WhatsApp de professores, de quão rico é essa discussão sobre competência e formação, né? Mas, assim, eu só queria dar esse testemunho que eu tive que resgatar de 25 anos atrás meu cálculo 1, 2 e 3 para fazer bem, né, os cálculos lá dos ajustes da rede neural. Então, é muito importante que as pessoas tenham em mente que esse conhecimento, quando você está numa aplicação básica, ele não vai ser muitas vezes necessário.
mas no que está por vir, nesse mundo digital louco que está por vir, nós profissionais de ponta, nós profissionais que estamos entregando a transformação digital nas empresas, vamos ser muito demandados de saber derivadas integrais, né, e entender muito a matemática dos vetores. Eu quero passar a palavra para o Silvio e, na sequência, para o Hermes, aí, para a gente fechar essa conversa e tentar abrir para algumas perguntas. Professor, eu projetei aqui, eu gostaria de responder a sua pergunta em um outro prisma, né, porque os meninos falaram muito bem aí, né, de vários ângulos distintos, né, sobre carreira, e eu queria acrescentar nesse slide aí. Eu gostaria de saber se vocês já estão vendo. Espera aí que eu acabei destacando você aqui, mas já chegou aqui. Já chegou? Beleza. Em relação à nossa formação, o conhecimento ele é cíclico, né? Eu entendo que a importância da universidade, né? O Gilson falou muito bem aí, ela é fundamental para a consolidação e formação. E eu vejo a preocupação, né, professor, quando a gente conversa, eu já ia falar, senhor, quando a gente conversa e buscando ver as necessidades das organizações, né, diante dos cursos de tecnologia, para a adaptação da universidade chegar. Né, eu acho isso muito louvável, e eu acredito também que existe uma outra parte, além da organização, e além da instituição de educação, que é do profissional, de entender que o curso de tecnologia, ele é um curso que sempre você vai precisar estar estudando e se qualificando. E quando eu falo em estudo e qualificação, eu estou dizendo, né, o foco dentro da universidade é participar de eventos, é participar dessas talks, igual a gente está fazendo, e também a responsabilidade que as organizações têm em ajudar na formação desses profissionais. Né? É um conteúdo muito vasto, muito extenso, e que em 4, 5 anos é muito pouco para ter todo esse know-how. Então, eu acho que é uma coisa bem dividida entre organização, entre instituição de educação e o aluno, o profissional que está chegando para o mercado. Né? Então, falando nesse nível de conhecimento técnico, nesse nível de conhecimento de um idioma. Entretanto, a gente tem uma outra parte que ela é super importante e que ela vem sendo deixada de lado e ela precisa ser mais resgatada. Porque hoje, dentro das organizações, a gente não faz as coisas sozinho mais. A gente faz com o nosso time, com colaboração. Então, a comunicação, ela precisa ser bem desenvolvida. A inteligência emocional, ela precisa ser desenvolvida. Porque a gente está conversando aqui que a gente está no ano de pandemia, muita coisa mudou. E a gente precisa ter, né, aquela resiliência, aquela tranquilidade de olhar para o cenário e conseguir segurar as mudanças. E tudo bem, eu estou no meu time vai me suportar quando eu preciso. Esse lado eu acho que é de muita importância para os profissionais. E, por fim, muito focado no propósito, né? Porque a gente precisa necessariamente acordar de manhã e não pensar, nossa, tem que ir trabalhar, tem que ligar meu laptop ali, meu notebook, meu computador aqui para trabalhar remoto, distante de todo mundo. Não, quando você tem um propósito, quando os seus valores eles estão alinhados à organização, à cultura, isso é muito importante também. Então, é um outro aspecto que eu gostaria de trazer, né? Que eu acredito que é muito importante na hora que a gente seleciona a empresa aonde que a gente quer atuar, qual que é o impacto dessa empresa na sociedade, quais são os valores, isso também é muito importante. E aqui, por fim, eu tenho, né, uma recomendação para a galera. Aqui está a gente descreve assim, como o Hermes apresentou, né, os cargos, se a galera tiver interesse, e aqui eu estou expandindo, né, esse link ele expande até para as outras áreas, porque a Hotmart, ela é uma empresa
completa, né? A gente tem profissional de marketing, financeiro, comercial, de suporte e atendimento aos nossos clientes e de tecnologia também. Então aí fica um convite para conhecer um pouco da carreira também que a gente tem possível dentro da Hotmart. Gente, esse está sendo o ICEI Talks, eu já participei de vários, mas está sendo mais difícil de concluir, tá? Então eu já vou pedindo desculpa à nossa audiência, mas eu vou passar a palavra para o Hermes. Eu prometo ser breve. Essa reflexão, para que a gente possa ainda responder a pergunta do Gilson, que é o nosso participante ilustre, pelo menos ele está em todos que eu participei, não o Gilson Júnior, mas o Gilson Pacheco. Então, legal, professor. Eu prometo ser breve e aproveitar e talvez pôr alguma pimentinha nessa discussão ao mesmo tempo. Eu acho que o Gilson falou super bem. Eu acho que o mercado ele reagiu à deficiência da competência técnica, né, da habilidade técnica. Né? E com isso, todas as grandes organizações, ou até pequena, qualquer tamanho que seja, ela investe em treinamento. Se você vai olhar, Microsoft está abrindo escola, Oracle está abrindo escola, Google está abrindo escola, Compasso abre escola, o Gilson, na hora que tiver com 1.500 colaboradores, ele vai ter que ter o seu escola também já. A gente, na Compasso, fala do University ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente sabe da dificuldade que o sistema educacional e a graduação nesse sentido, o quanto ela não responde a esse local técnico. Em contrapartida, né, como a Compasso, como o Gilson, como o Marco também, a gente se aproxima da faculdade, se aproxima das universidades. Por quê? Porque lá, mesmo que ainda não com essa embalagem, aí a minha provocação à universidade, eu acho que a PUC Minas traz isso de uma maneira ainda melhor e suave e palatável, vou dizer assim, mas é o quê? O que o Gilson falou, o pensar. Ela provoca o pensar e ela instiga o pensar e o processo de aprendizagem contínua. Do ponto de vista Hermes, eu vou dizer assim, boas matérias, isso foi provocado? Não. Eu acho que a graduação ela tem algumas matérias que ela não provoca esse lugar de o aprendizado através de projeto, o aprendizado através da pergunta norteadora. Tanto eu, quanto o Gilson, quanto o Marco, quanto a Hotmart, sabemos de propósito, a gente provoca lá a pergunta norteadora, a gente drive as pessoas para a construção de propósito. Eu acho que a universidade, ela não preenche esse lugar, ela não provoca na sua amplitude de carga horária, vou chamar assim, essa amplitude. Então, da mesma forma que a gente discute dentro da empresa, como é que eu transcedo a CLT, né? Porque se eu depender da CLT, eu vou estar sempre com uma média geral. Como é que a faculdade, como é que a universidade também transcende o ENAD, transcende o processo de estudo continuamente, mesmo que seja ter que aumentar a carga horária, mesmo que seja expandir, como hoje a gente está aqui, já extrapolando o horário, mas que permita a gente transcender e levar essas discussões para outro patamar. Por que eu digo isso? A gente acompanha muito fortemente os ingressos em cursos de tecnologia no Brasil afora. Isso só cai. Ou seja, a gente, com todo respeito, a gente não é sexy. Às vezes, o mercado vai começar a chamar para o cara sexy, o cara que acabou de fazer um cursinho na Udemy. Opa, vem cá, mas entra lá na graduação. E eu acho que isso é uma queima de etapa no processo de formação de ser humano profissional no mercado. Eu acho que, assim, eu, como Compasso, quero muito um profissional barato e que eu dê treinamento e que eu possa fazer, sim, mas como é que eu também transformo a vida dessa pessoa, que é o que o Gilson falou, dessa nova geração, como é que ela constrói a perpetuidade? Como é que ela constrói o legado? E a graduação, para mim, ela tem uma amplitude ali que ela não vende essa embalagem desse jeito. Essa é a minha provocação desse ponto, porque eu acho que ali está o gap da universidade, porque o mercado foi atrás da competência técnica. E vai continuar e vai ser. É inevitável isso. Gente,
Eu vou encerrar com a pergunta do Gilson Júnior Pacheco Silva, que não é o Vilela Júnior, porque, para mim, ele é um cara especial, está sempre conosco. Júnior, mais uma vez, obrigado. Gilson Júnior, mais uma vez, obrigado pela presença. Ele pergunta o seguinte, gente, o que se espera do profissional para esse mercado pós-pandemia? Sejam breves, por favor, para a gente tentar fechar numa hora e meia. Vou começar aqui por mim aqui, que aí depois eu passo a palavra. Dentro da Compasso a gente tem, e eu acho que isso reflete para todos, um modelo que chama a gente usa o modelo do job crafting. Seja protagonista da sua carreira, seja uma alma inquietante, seja uma alma que busque o aprendizado contínuo. A partir daí, tudo é possível, principalmente da nossa área, que tecnologia é meio. Para mim, é esse recado. Gilson, conclua, meu querido. Você está mudo agora. Acho que o Silvio levantou a mão primeiro, pode comentar. Fala, Silvio. Eu acredito muito na qualificação, em continuar estudando, continuar buscando. A gente abordou um pouco sobre o home office. Eu, particularmente, gosto muito do contato humano, porque eu acredito que no contato humano é que as ideias elas surjam, né? Elas vêm com mais profundidade do que pessoas pensando isoladamente, né? Então, nesse sentido, a gente vai ter um contexto onde as empresas devem praticar um cenário híbrido, e é mais ou menos isso que a gente está seguindo junto com com o nosso time, né? Através de pesquisa, entendendo efetivamente. Acho que vazou um som aí. Entendendo efetivamente as necessidades humanas, porque nesse percurso, né, a gente está um pequeno tempo em home office, em isolamento, mas quando isso se expande e você perde essa oportunidade de socializar, é muito complexo, né? Então, o que a gente espera dos profissionais é que eles estejam junto, continuando os estudos, trabalhando junto e crescendo junto com a empresa num modelo híbrido, seja ele home office por um pedaço, mas que ele seja efetivamente dentro de uma organização. Gostei muito da palavra do Gilson, do trabalhar o legado, formação de legado. A vida não é tão efêmera. As pessoas falam, né, que a vida é muito curta, mas eu já estou aqui há muito tempo. Meus cabelos estão ficando brancos. E para mim a vida também é muito longa. Então, assim, Gilson, por favor, fala aí. Bem, o que eu acredito que o profissional tem que ter, vocês colocaram muito bem aí, eu acho que a gente corrobora dos mesmos pensamentos nesse sentido. Completo com isso, concordo também que as pessoas têm que pensar um pouco em agregar valor também aonde você está. Eu acho que os profissionais precisam pensar o que ela está fazendo ali, não é só, você não é mais um em lugar nenhum. Por mais que seja uma empresa de 10 mil funcionários, se tiver qualquer lugar, você é importante para aquele lugar. Então, pensa muito nisso quando você vai buscar um local para trabalhar, se é aquele local que você quer ficar mesmo. Porque o dinheiro não vai comprar tudo na sua vida. O dinheiro é importante, eu acho que o crescimento na carreira é importante. O mercado está maluco na área de TI com grana. E eu vou puxar um ponto aqui que eu acho que é importante destacar. Isso está gerando pessoas muito, vou dizer assim, ansiosas financeiramente, porque dão saltos na carreira muito alto no momento em que talvez deveriam estar aprendendo a lidar com dinheiro, seja seu primeiro emprego, seja o segundo ou o terceiro, estão dando saltos cada vez maiores, e isso gera problemas que a gente vai colher lá na frente, porque uma hora o mercado vai voltar e não vou dizer que vai se estagnar, mas vai se equalizar, e isso pode ser um problema para a vida de cada um. Mas que eu acho que em relação até pela pandemia, pelo futuro do mercado, eu acredito que as pessoas precisam ter cada vez mais disciplina, transparência e vontade de aprender, porque, cara, se você olhar para onde você está trabalhando, ou para onde você quer trabalhar, e entender que você pode ali dentro aprender coisas novas e buscar ali dentro sempre estar aprendendo coisas novas, seja, eu brinco, né?
seja fazendo CRUD, fazendo formulário de contato, você pode aprender coisa nova na hora de fazer um formulário de contato. Então, cada oportunidade é uma oportunidade nova e diferente para você, então não desperdiça. E um ponto importante sobre o que ter, eu acho que um detalhe, acho que todas as empresas têm isso como pelo menos um valor, não fica preso no seu próprio mundinho, não. Eu acho que todas as empresas aqui, ou todas as empresas que você for trabalhar, você vai ter uma tarefa, você vai ter um cargo, uma atividade, mas não se prenda a ela, não, porque o bom profissional é aquele que está de olho em todo o ecossistema que está ali em volta. Você pode ajudar a faxineira no tirar o lixinho do banheiro num dia que aquilo ali está cheio, que você pode achar que ninguém está percebendo, mas você contribuiu para o meio, para o ecossistema inteiro ali. Você transformou aquele lugar naquele momento. Então, para de olhar só para o seu código, só para a sua atividade, para a sua história de usuário. Não, cara, tem um cara do seu lado, tem uma pessoa, ele tem problemas, ele precisa ser ouvido, ele precisa ouvir você. Então, essa troca, o próprio Silvio citou aqui muito a questão da troca pessoal, agora vai ser mais difícil, mas ela continua acontecendo. Você trabalha com seres humanos, então está disposto a ouvir, está disposto a entender a opinião do outro sem achar que a sua é a única certa e pensar que nós estamos interagindo e que essa interação vai gerar algo melhor, com certeza vai te trazer destaque, vai te trazer mais oportunidades de crescer. Então, eu olho muito para esse lado humano e eu acho que a gente não pode desprezar, não. Nós não estamos só escrevendo código ali, igual um monte de máquina de escrever para produzir. Nós estamos tentando gerar valor, experiências novas, transformar mercados, transformar software ou qualquer outra área que por acaso você esteja atuando. Você vai estar sempre lidando com pessoas. Marco, sua vez, conclua para a gente fechar esse belo encontro. Eu queria dizer que eu pessoalmente concordo com tudo que meus pares aqui falaram, né? Mas representando a DTI, eu acho que se a gente for falar assim, eu preciso de alguém inteligente, isso é coisa do passado, né? Todo mundo, essa questão de inteligência é uma coisa muito assim, tênue, né? Mas com certeza, eu acho que a DTI procura pessoas conscientes. E o que eu quero dizer com isso? Né? Uma pessoa consciente é aquela pessoa que sabe cuidar bem de si. Então, nesse momento de pandemia, é uma pessoa que ela sabe, tipo assim, ir dormir num horário que é favorável para ela, acordar num horário, colocar a agenda boa para ela, entendeu? Saber se alimentar bem, não é? Poxa, agora ele não está podendo comer na maioria dos restaurantes. É claro que tem muita gente aí que fica pedindo iFood, não sei o que e tal, mas, poxa, você tem que saber, né, que aquilo que você está se alimentando também é aquilo que você é. Você tem que não deixar de fazer atividade física, cuidar de você. E quando eu estou falando também de ser consciente, buscar cuidar do seu redor, né? Nossa, o Gilson falou um exemplo tão grande, cara, que, tipo assim, às vezes, quando a gente chega numa empresa, é tão bom quando o seu grupo todo, ele cuida de toda a mesa que está ao seu redor, deixa tudo aquilo lá organizado, né? Não deixa tudo bagunçado, porque, poxa, aquilo é onde você vive, se você não cuida do espaço que você vive, né? O que é você, né? Nesse contexto como um todo, né? E com certeza, né, cuidar bem da empresa, né? Porque quando você está trabalhando, quando você está lá representando a empresa, né, face a face com o cliente, isso daí é muito importante, né? Você é a empresa naquele momento, né? Eu acho que é muito importante esse sentimento que nós brasileiros não temos tanto, né? Mas o sentimento de honra que os orientais tanto têm, né? Com certeza, ainda mais agora, é muito importante a gente saber se comunicar bem. É muito difícil comunicar de forma serial, né? Falando português, palavra por palavra aqui, né? Advérbio, pronome, verbo e por aí vai. E a gente tem que ser muito esperto de poder comunicar, não só de falar, mas de conseguir ter eficiência na comunicação, né? E mais importante, hoje a gente tem que trabalhar em equipe dessa forma. Então, é muito importante você trabalhar, né? Lidar com pessoas que são diferentes, pessoas que vão lidar diferente e que a gente não tem mais aquele feedback, né, do corpo da pessoa, né? Em si, a gente está tendo que lidar com essas pessoas tela a tela e não face a face mais, né? E, contudo, eu acho que é muito importante essa pessoa ter paciência, perseverança e resiliência. Essas são as características que um gênio, ele não nasce, ele, na verdade, ele é um produto dele mesmo, sobre ele mesmo, né? Então, se você tem isso tudo e encaixa em qualquer uma daquelas papéis que eu estou colocando lá, pode vir CDTI. É só você procurar, venha CDTI no Google que a gente está de portas abertas para vocês. Bom, gente, eu queria agradecer
né? E dizer que assim, foi uma felicidade muito grande bater um papo com essa turma, que são tão próximos, tão queridos nossos, né? O professor Lúcio, com certeza, gostaria muito de ter tido essa conversa aqui. Em nome dele, agradeço a presença de todos vocês, né? Foi ele pessoalmente que convidou vocês para participarem disso aqui. E é com muita felicidade que a gente cria essa oportunidade para que vocês possam voltar à PUC, né? O Marco não é da PUC-MG, mas também é da PUC de Goiás, né? Mas ter aqui nossos ex-alunos podendo trazer experiências tão valiosas para os nossos atuais alunos e para os futuros, porque esse vídeo fica gravado e ele fica disponível na página do ICEI Talks, que fica no site do ICEI, que é icei.pucminas.br. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela gentileza de vocês em estarem aqui cedendo esse tempo e batendo um papo de tão alto nível, né? Uma conversa tão bacana. E agradeço também a todo mundo que até agora esteve conosco aí, né? A todos os que participam do ICEI Talks. Esse é um evento semanal. A gente vai dar uma pausa para as festas de final de ano, para o descanso merecido que todos nós temos aí nesse recesso, até possivelmente no dia 27 de janeiro teremos o próximo ICEI Talks, com um papo que eu creio que vai contribuir, como esse aí contribuiu para todos. Acredito que muita gente aí está muito feliz com o que foi dito aí. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês e obrigado a todos que puderam participar aí. Ótimo final de ano para todos. Esteja sempre com a gente. Estamos sempre aqui nas quartas-feiras. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigado. Um abraço. Valeu, tchau. Valeu, galera. Tchau. Tchau, pessoal da PUC. Tchau, Valeu, meus colegas. gente. Boas festas a todos aí.